Olá, espero que todos estejam bem. Estamos aqui dando continuidade ao ciclo de preleções que estamos fazendo pelo Centro Espírita Mansão da Esperança. Esse ciclo de preleções visa que possamos dar continuidade ao nosso tratamento mesmo à distância. Então, eu vou estar com vocês essa semana. Nós vamos dar início então fazendo a nossa preparação. Meu nome é Patrícia. Eu vou pedir que nesse momento todos possam se tranquilizar, que todos possam acerenar suas mentes, seus corações e vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos ligando com os nossos irmãos, que são os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, que estão nos acompanhando nesta jornada evolutiva, agradecendo a esses queridos irmãos por terem aceitado a missão de nos acompanhar. Vamos também nos ligando com a espiritualidade do SEMI, do Centro Espírita Mansão da Esperança. Vamos nos ligando com o Frei José, o mentor dessa casa, pedindo que esses irmãos possam estar conosco em nossos lares, que nós possamos formar uma onda de amor, que nós possamos todos estar interligados neste momento, nesta energia. E vamos também pedindo que sejamos levados até Maria, a Mãe de Jesus, este Espírito de luz, pedindo a ela que derrame sobre nós bênçãos de amor, que dulcifique os nossos corações e que nos leve até seu Filho, nosso irmão maior Jesus, a quem agradecemos por todo o ensinamento que ele nos trouxe, pelos seus exemplos, pelo seu Evangelho Redentor. Aqui podemos considerar o nosso código de conduta moral para a nossa evolução e para que possamos sentir o reino de Deus dentro de nós verdadeiramente. E pedimos a este nosso irmão maior Jesus que nos leve até o Pai Criador, a quem agradecemos pela nossa criação como espíritos, pela oportunidade que temos de estarmos aqui nesta jornada evolutiva, aqui encarnados, e que tenhamos sabedoria para aproveitar ao máximo essa oportunidade que recebemos, que possamos ter compreensão e que consigamos desenvolver a nossa percepção, pedindo ao Pai Criador que derrame sobre nós sua misericórdia. E assim agradecidos, vamos entoando a oração que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. O assunto que nós vamos tratar hoje é o poder da fé. A fé, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que se chama A Fé Transporta Montanhas. Vai do item 1 até o item 12. É muito importante quem tiver a oportunidade de estudar esse capítulo. É sempre importante o estudo, até porque quando a gente fala de fé raciocinada, que é um dos itens que trata aqui, a gente está falando de compreensão. A gente fala que a gente tem uma fé raciocinada quando a gente compreende. Então, o estudo é muito importante para a nossa evolução, para a nossa compreensão e para que a gente possa superar os nossos problemas, as nossas situações e continuarmos nessa estrada evolutiva. Como o nosso tema é o poder da fé, eu queria começar falando de uma história que é contada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 até 30. Essa história é a história da mulher que sofria de fluxo intenso de sangue. Ela sofria desse problema já havia 12 anos e conta que ela já havia procurado
todos os médicos que ela poderia procurar na época. Na época a gente sabe que medicina ainda era uma coisa muito primitiva, né? Na verdade existiam curandeiros, mas que ela já havia tentado de tudo, mas ela não tinha perdido a esperança dela ainda, porque sabendo da existência de Jesus naquela época, sabendo que ele operava milagres, ela acreditou que se ela só de tocar nas vestes dela, ela se curaria. E ela fez isso. Ela procurou um local que Jesus iria passar. Apesar de ter muitas pessoas lá, ela foi até lá e ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus enquanto ele passava. Só que como havia muita gente no local, Jesus disse para os discípulos dele: sinto que alguém me tocou porque de mim saíram virtudes. Mas os discípulos incrédulos, né, falaram para ele: mas mestre, muitas pessoas aqui, como você poderia ter percebido que alguém o tocou? E a mulher, percebendo que era com ela se apresentou, mas ela estava muito nervosa, conta que ela tremia muito. Mas Jesus a identificou e ele disse para ela: pois bem, tua fé te curou. Olha que história fantástica, porque a gente está falando aqui de fé e a gente tem a questão de que ela teve fé, ela foi atrás da fé dela e ela conseguiu realmente a sua cura. Ela desenvolveu esse dom naquele momento, ela testou a fé dela, vamos dizer assim. Ela usou, né? Testou não, ela usou a fé dela e a fé dela curou. Então, olha que fantástico a gente ter esse trecho para falar de poder da fé. Porque Jesus também nos disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Então, Jesus nos demonstra, não nos dá, ele nos demonstra que nós temos um poder ilimitado dentro de nós. Nós podemos realizar tudo que quisermos. Se nós nos dispomos, por exemplo, a estudar alguma coisa, a entender alguma coisa, se a gente colocar isso na nossa mente, essa ideia na nossa mente, mas não é só colocar, porque isso seria acreditar puramente em milagre. É só eu querer aprender alguma coisa que eu aprendo. Não, a nossa fé ela tem que ser operante. Nós temos que buscar aquilo que nós queremos. Por exemplo, no exemplo dessa mulher, ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Mas ela não ficou dentro de casa esperando Jesus entrar lá dentro para ela tocar nas vestes dele. A fé dela foi operante, ela se mexeu, ela saiu daquele estado dela de inércia e ela foi atrás, ela buscou aquilo que ela precisava. É muito interessante esse trecho porque o que acontece? Nós temos um poder muito grande dentro de nós. A gente tem esse trecho que prova isso, a gente tem essa frase que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda, mas a gente tem que fazer uma autoanálise de como a gente usa isso, porque muitas vezes a gente acredita em alguma coisa, a gente faz aquilo acontecer, mas não é uma coisa boa. Muitas vezes a gente fica com um pensamento fixo na nossa mente de uma coisa ruim, a gente desenvolve uma doença porque a gente fica pensando naquilo. Então, muitas vezes a gente está usando a nossa fé, o poder que a gente tem dentro, não a nossa fé, mas o poder que a gente tem dentro da gente, não para uma fé produtiva, mas para uma coisa ruim. Um exemplo simples disso: quantos de nós aqui, quem está me ouvindo, muitas vezes já não começou a sentir um sintoma de uma doença só de ouvir falar nela? Então, por exemplo,
quem você ouve na televisão, quem tem diabetes, por exemplo, sente muita sede, bebe muita água, vai muitas vezes no banheiro e de repente você, será que eu tô com diabetes? Eu tô indo muito no banheiro, eu tô sentindo muita sede. Daí você fica com aquele pensamento fixo e acaba desenvolvendo mais ainda o sintoma. E assim, você pode não causar esse mal para você, mas você acaba desenvolvendo algum outro problema por causa de um pensamento fixo. Então é aquela história, se eu tenho um copo com metade de água, eu vou partir para a parte positiva dizendo que ele está meio cheio, eu vou dizer que ele está meio vazio. Veja bem como funciona essa questão de fé dentro da gente, como é a nossa crença. Jesus, a família dele, assim, a família na qual ele encarnou aqui na Terra era de Nazaré. Mas ele não nasceu em Nazaré, mas ele ficou um tempo fora, voltou, mas ele cresceu por lá. Então, assim, ele operava muitos milagres, mas em Nazaré, ele não conseguia operar esses milagres. Por quê? Porque não dependia, na verdade, esses milagres, essas curas, não dependia dele, dependia da fé das pessoas. Acontece que em Nazaré, as pessoas não acreditavam tanto nele, porque as pessoas lá viram ele crescer, conheciam a família dele, sabiam que ele era de uma família humilde, de uma família modesta, ele era filho do carpinteiro, então eles não viam Jesus como o mestre, eles viam Jesus como um menino que cresceu lá e que era filho do carpinteiro. Então eles não acreditavam em Jesus, então a fé deles não era operante em relação a utilizar aquela energia que tinha em Jesus, aquela energia, aquele magnetismo que ele tinha para produzir esses efeitos positivos da fé na vida deles. Então olha como essa fé é uma força que existe dentro de nós. Não era Jesus propriamente dito, exclusivamente, que fazia esses milagres. Era a crença das pessoas. Elas se utilizavam sim da sua energia, do seu fluido, do seu magnetismo, para que aquelas situações, digamos assim, de cura, milagre, como quer que os evangelhos tratem disso, mas para que aquilo se realizasse. E quantas vezes nós deixamos de fazer acontecer algo na nossa vida porque nós não acreditamos em nós mesmos, nós não acreditamos na nossa capacidade. Nós temos capacidade infinita dentro de nós, porém nós nos colocamos numa situação de incapacidade. Nós não acreditamos no nosso potencial. Nós não acreditamos no nosso potencial de desenvolver uma profissão que nós sempre sonhamos. Quantos casos a gente não ouve falar de pessoas, às vezes, idosa que vai fazer uma faculdade, uma pessoa idosa que vai fazer uma faculdade, que consegue, às vezes aos 60, 70 anos de idade, se formar naquilo que sempre sonhou. Daí os estudos falam assim, mas quanto mais velho a gente fica, é mais difícil estudar. Não, não tem nada difícil para nós. Nós é que nos limitamos. Isso está intimamente ligado ao potencial que temos dentro de nós, a nossa fé. A fé de acreditarmos em nós mesmos, a fé de realizarmos aquilo que queremos realizar. E assim por diante. A fé tem vários aspectos. Aqui, por exemplo, tem a questão a primeira história que é contada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é do homem que vai procurar Jesus para que cure o seu filho, que aqui ele é tratado como lunático, era um termo que se usava muito nesse tempo, para alguma incapacidade intelectual, o que quer que seja. Só que ele chega até os discípulos e fala assim, Jesus, seus discípulos foram incapazes de curá-lo. O Senhor consegue curá-lo? Pede para que Jesus o cure. E Jesus fala assim, homens de pouca fé, se tivessem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eles teriam conseguido transportar montanhas. Daí a gente vem com a questão, o que é transportar montanhas? Ora, transportar montanhas é a gente tirar as pedras do nosso caminho,
É a gente tirar cada dificuldade que nós mesmos criamos. Seja, primeiro, através de um pensamento, o meu pensamento de que eu não posso, o meu pensamento de que eu não consigo, o meu pensamento de que eu não sou capaz, o meu pensamento de que eu não acredito que isso possa acontecer. Nós somos seres ilimitados, mas nós somos ilimitados, mas somos limitantes em nossos pensamentos. Então, tá na hora da gente começar a acreditar em nós mesmos, da gente começar a acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade, na nossa ilimitação, porque Jesus diz: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Então, vamos criar oportunidades para nós mesmos. Se você tem vontade de fazer algo e não faz, é porque você realmente não tem tanta vontade assim. Se você tem vontade de arrumar um emprego melhor, mas se diz incapaz de estudar, será que você realmente tem a vontade? Então, assim, nós podemos mudar isso. Nós podemos ir atrás, porque a nossa fé, ela tem que ser operante. Por exemplo, no caso dessa mulher, o que é fé operante? Ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Mas ia adiantar ela ficar dentro da casa dela esperando Jesus passar na porta, para que quando ele passasse, se ela visse, ela fosse até lá e tocasse nas vestes dele? Não, ela não fez isso. Ela saiu do conforto, da comodidade dela e foi atrás de Jesus. Ela se enfiou no meio de uma multidão e ela tocou nas vestes dele. Então, a fé dela foi operante. Então, a gente tem que ir atrás daquilo. Por exemplo, se eu estou com uma doença, eu acredito que eu posso me curar. Eu acredito que algum tratamento vai me trazer a cura. Mas eu fico em casa pensando assim, eu vou morrer. Se eu sou espírito, eu ainda fico pensando, eu vou desencarnar. Não, eu tenho que ir atrás. Porque Deus nos deu esse corpo para nossa evolução. Então também nós temos que cuidar dele. Então assim, se eu tô doente, se eu tenho que fazer um tratamento, se eu tenho que me cuidar, isso aqui é minha vestimenta, isso aqui é a casa do meu espírito. Então eu tenho que cuidar. Então isso é ter fé operante. Isso é a gente ir atrás do que a gente precisa e do que a gente quer. Isso é colocar em ação o poder do meu pensamento, o poder da minha fé, o poder do que eu quero, o poder do que eu preciso. É decidir e realmente fazer. Não pensar assim. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que quando a gente fala assim, eu vou tentar, é porque eu não quero. Se eu estou falando assim para alguém, eu vou tentar ir na sua casa amanhã, eu vou tentar participar da escola de aprendizes do evangelho que vai começar, se eu falo eu vou tentar porque eu não quero, porque quando eu quero eu falo assim, eu vou fazer. Então, vamos repensar as nossas atitudes. Uma questão que eu queria comentar também dentro de fé é em relação à fé raciocinada, né? Muitas vezes a gente tem aí alguns dogmas religiosos que nos impõem, se eu fizer isso, aquilo vai dar certo, mas assim, a gente tem que ter muita noção daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente espera, e para isso é muito importante o estudo e a compreensão. Então assim, é muito importante a gente ter consciência das coisas, a gente estudar bastante, para que a nossa fé seja raciocinada, para que a gente compreenda aquilo que nos espera. O Espiritismo nos dá aí um leque imenso de informações, um leque maravilhoso, explica muita coisa com muito sentido, para que a gente possa ter a compreensão, para que a gente possa ter um entendimento. Isso é a fé raciocinada, é você compreender, é você ter um entendimento. Então, vamos levar isso
de esclarecimento ao tema de hoje. Primeiro, que a gente tem o poder dentro da gente. Segundo, que a nossa fé, ela tem que ser operante. Não adianta a gente querer e nada fazer. Não adianta a gente precisar de uma cura e não ir atrás. E outra questão também que eu queria falar, que eu já falei, vamos usar isso, para esse poder dentro de nós, para coisas positivas, para atitudes, que a gente tenha atitudes positivas e que a gente consiga aí obter resultados positivos. Então, eu gostaria de encerrar agora com uma poesia para a nossa reflexão. Está aqui nesse livro, Seara da Esperança. Ela é uma poesia psicografada e leva o nome da nossa preleção de hoje. Fé. Há de ser nobre, generosa e ativa. A fé sincera, proveitosa, plena, mãe da esperança dúlcida e serena, perfilha a caridade que motiva. Inspiração divina, eis a assertiva, da confiança em Deus que os males frena, mas certo a fé transcendental antena é chama interior brilhante e viva. A fé robusta empolga e contagia, solidária à razão dia após dia. Na coragem da faina que a sublima, ama o Senhor e nele se compraz. Nas boas obras, mostra que é capaz de nortear os passos, senda acima. Por Heralto de Oliveira. Bom, muito obrigada pela participação nessa preleção de hoje. Vamos agora nos preparando para que possamos fazer o nosso encerramento. Então eu vou pedir para que todos se tranquilizem novamente, que fechem seus olhos se assim se sentirem mais confortáveis, e vamos retirando de dentro de nós os nossos melhores sentimentos de amor, de paz, de harmonia. Vamos transformando esses sentimentos em vibrações, vibrações que vão emanando para todo o universo, para todos os planetas e muito especialmente para o nosso querido planeta Terra. Vamos pedindo para emanarem especialmente vibrações de cura para o nosso planeta azul, para a nossa casa. E vamos emanando vibrações para todos os países, especialmente para aqueles que sofrem mais, sejam males físicos, sejam problemas de conflitos, de guerras. E vamos neste momento emanando uma vibração para a nossa querida pátria, o Brasil, pedindo que essas vibrações envolvam todo o contorno geográfico da nossa pátria. Vamos vibrando pelas entidades assistenciais, de auxílio e de amparo ao próximo. Vamos emanando vibrações para todos aqueles que sofrem doenças, males físicos, males psicológicos, que eles possam encontrar o amparo e o apoio que necessitam neste momento. Vamos vibrando para todos os hospitais, para todos os asilos, para todos os orfanatos. Vamos vibrando para os moradores de rua, para que eles consigam encontrar o alimento necessário para o corpo físico. Vamos pedindo uma permissão para que possamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. E vamos pedindo a vibração, que a espiritualidade deixe uma vibração em aberto para levar onde for mais necessário neste momento, para aquele que estiver mais necessitado. E assim, vamos encerrando essa preleção de hoje, agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, e que, se Deus quiser, possamos nos encontrar pessoalmente em breve.
Um abraço fraternal para todos. Que todos fiquem com Deus, que assim seja.